Paz, que nesse dia o Senhor Jesus venha estar com todos nós, nos dando força para vencer as dificuldades da vida. Vamos para a palavra de Deus? Está lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 15, no versículo 17. Que diz assim: o coração de Asa foi perfeito todos os dias. Aqui é a história de Asa, um rei que reinou Israel durante 10 anos. E ele tinha um exemplo do pai. O exemplo do pai foi um exemplo bom. Então, digamos que ele era uma pessoa que nasceu na igreja. Então, ele cresceu confiantemente no Senhor, e Deus esteve sempre ao lado dele, sempre dando força para ele. Ele venceu exércitos e chegou até clamar ao Senhor, dizendo assim: Senhor, só Tu é o Deus poderoso que pode fazer com que o fraco vença o forte. Foi um homem assim, supimpa, né? Venceu, fez aliança com Deus, derrubou os altares. Ele chegou até mesmo a repreender a sua mãe, que tinha edificado uma estátua a uma deus lá, que eu não conheço, não lembro agora. Então, Asa foi um homem, assim, perfeito, né? Perfeito em sua gestão como rei de Israel. E a Bíblia diz que em seu coração todos os dias estava para o Senhor. Mas a história de Asa, infelizmente, não termina aqui. Ele continua, e depois de muito tempo vivendo em paz, depois de muito tempo Deus colocando paz em Judá e nos outros países colocando guerra por temor a Judá, ele simplesmente resolve fazer uma aliança com um rei da Síria. Algo que Deus jamais tinha pedido, pois a Bíblia diz que a confiança, ele tinha orado, todas as vitórias que tinham acontecido na vida de Asa tinham sido de Deus. Então, ele simplesmente esqueceu disso e fez uma aliança com Deus. E ele esquece de Deus. E ele é repreendido por isso. E sabe o que ele faz? Em vez de ser sábio e ouvir, ele simplesmente pega, com a sua autoridade de governador, de rei de Israel, manda chicotear, açoitar o profeta. E o tempo passa, Asa fica doente e pega uma doença muito grande. E Asa não se lembra de que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. E a Bíblia conta que ele procura nos médicos a solução do seu problema. E infelizmente Asa morre. Essa história é muito parecida com a gente. Quando a gente está com Deus, as coisas parecem que vão melhorando. E elas melhoram, realmente elas melhoram. E você faz um monte de coisa, e você vai bem na faculdade, e você consegue um emprego, e você faz aquela viagem, e você começa a desenvolver os seus sentidos, o seu intelectual. Você fica uma pessoa bem melhor. Mas aí a gente esquece que tudo isso vem de Deus e não de nós. E aí nós colocamos a nossa confiança sobre pessoas, em poderes, na intelectualidade, no entendimento, na filosofia. Esquecemos de Deus. Isso aconteceu com Asa, isso acontece comigo. Deus sempre nos ouve, Ele sempre ouve. Asa poderia ter clamado ao Senhor, mesmo no leito da enfermidade, e eu tenho certeza que Deus teria o ouvido, teria curado ele. Mas o coração dele endureceu de uma certa forma que ele não quis mais clamar a Deus. Será que hoje você é uma pessoa que um dia esteve perto de Deus e agora seu coração está tão duro que você não quer mais saber de Deus? Ah, amigo, Deus diz em sua palavra que de modo algum lançaria fora aqueles que fossem até Ele. Hoje você tem a oportunidade de ir até a Cristo. Não espere a dor ou a morte ou uma enfermidade terrível chegar à sua vida para que você clame a Deus. Hoje é o dia, o momento é agora. O único Deus poderoso que é capaz de fazer com que nós, seres humanos fracos, vençamos o mundo que é forte, é em Deus, é nesse Deus. E que nesse dia nós possamos aprender com o que aconteceu com Asa, para que nós não venhamos clamar a Deus apenas nos momentos difíceis, mas também nos momentos alegres. Vamos orar? Querido Deus e Pai, mesmo na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença, nós viemos clamar a Ti e encontrar socorro em Tuas mãos. É o que te pedimos em nome de Cristo. Amém. Que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, irmãos.